você já ouviu falar em lua de mel, em árvore de Natal, ou mesmo que sábado é dia de tomar banho, pode ter certeza que a cultura viking está mais dentro de você do que você imagina. Roda a vinheta. Vikings, sejam bem-vindos a mais um Vikingcast. Hoje a gente vai falar sobre os vikings na contemporaneidade. Na verdade, a cultura viking hoje em dia, para ser um pouco mais simples, tá? Hoje a gente está aqui com o pessoal da Modelo Design, como sempre, o senhor Ulisses Bastos, com Emílio Catrufo e aí, e a nossa convidada mais do que especial, Marcela Matursi. Hey. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre como a cultura viking, que data lá do início do século V, ainda está impregnada nas nossas vidas até hoje. E tá, hein? E tá. Assim, só para a gente fazer uma contextualização, né? Os vikings, do que eles entendem como a era viking, né? Que começou lá em 750 e vai até 1066, eles dominaram todo mundo conhecido naquela época. Ou seja, grande parte da Europa, chegaram até a América, África, Oriente Médio, parte da Ásia, né? Fundaram países como Rússia, Ucrânia, renomearam cidades, etc. E criaram um legado que nos acompanha até hoje. Como eles tiveram grande presença, principalmente na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, então muitas das palavras em inglês, algumas expressões que a gente ouve vindo de filmes de lá, tem origem na era viking, né? Então a gente pode falar aí um pouco sobre várias coisas. Por exemplo, desde o mais simples no inglês, a gente tem lá Monday, que é o dia da lua. Aí depois tem Thursday ou Tuesday, que é o dia de Ti, né? Depois tem Wednesday, que é mais por conta da pronúncia de Odin, né? Que é Odin. E aí fica o dia de Odin, que é quarta-feira. Se vocês estão assistindo Deuses Americanos, o quarta-feira é o Odin, tá? Spoiler. Spoiler daqueles. Que mais? Quinta-feira é o dia de Thor, né? Aí agora a Marcela pode até me dar uma força, porque eu tenho fontes divergentes que atribuem sexta-feira a Frigga e tem fontes que atribuem a Freya. Olha a polêmica. Ou seja lá qual seja Deus, é um dia também destinado às deusas. Aí depois vem Deus Saturno, que recebeu o sábado de presente, e o dia do Sol, que é o famoso domingo, né? Então assim, tem muitas coisas que vêm da era do Viking que a gente usa sem saber. Ulisses, fala um pouquinho aí, você que... Cara, hoje, cara, como eu citei nos podcasts para trás aí, a gente vê muito da cultura viking nas nossas ruas aqui, né? Então você vê um picho lá, sabe? Pichadorzão, fazendo aquelas letras, né? Enchendo o saco na carteira da escola. Você viu a sua vida inteira runas nórdicas, porque foi de lá que foi tirado. Então essa é uma das coisas. O meu dia a dia, por exemplo, tem muita coisa aí que a gente utiliza, né? Assim, mas isso é mais particular, saca? Tipo, eles comiam muita batata. Muita batata com queijo, o que tinha lá, né, mano? Era o que dava no frio, vamos supor, né? Então a gente come muito isso em casa porque é derivado da cultura lá da família da minha mulher. Então, é herança, né? Exatamente. Então, o famoso borscht, né? Que é uma sopa gelada, uma sopa de... Como é que é? De beterraba. Uma sopa de beterraba com carne e milho, que vai gostar desse negócio. Tô esperando já. Fazem só 7 anos. Outra comidinha, perorê você comeu. Perorê sensacional. Olha, ele falou pelo rei, não foi pelo rego, viu? Ai, que Então tem muitas coisas que a gente consegue atribuir aos vikings. O modo de trabalhar o aço aqui, ele vem daquela forma de trabalhar o aço lá antigamente, cara.
Eu percebi isso conversando com a minha mulher há uns tempos atrás. Porque ela mexe com aço, ela trabalha com isso, e isso vem da Alemanha. O aço que ela usa é alemão, e a confecção do aço vem de lá, da Dinamarca. Só importante falar, né, que a qualidade do ferro, depois do aço, naquela região da Escandinávia, era muito inferior à do resto da Europa. Só que aí eles já tinham a habilidade de transformar um aço de má qualidade em materiais de boa qualidade. Então, quando eles conseguiram ter acesso a materiais de melhor qualidade no restante da Europa, na Ásia, as armas que eles fabricavam e forjavam, ou mesmo os utensílios lá, tiveram um ganho muito grande e serviram de referências até hoje. Inclusive a maneira de se construir barcos e navegar, lógico, com toda a tecnologia, tem como base o que foi feito naquela época. Né? Então tem muita coisa que os vikings deixaram de legado pra gente, mesmo eles tendo parado aí quase 1000 anos atrás. Bússola é um exemplo disso, né? Seja bússola solar, seja utilizando das estrelas, né? Como grandes navegadores que eles foram. Né? E outras tecnologias rudimentares que eles utilizavam para saber se eles estavam... O sonar, né? Que nada mais é, vamos dizer assim, leigamente trabalhar com ecos dentro d'água, eles utilizavam fora d'água, gritando, etc., para saber a posição dos objetos. Né? Assim, tem muita coisa bacana que vale a pena falar. De curiosidade geral, por exemplo, o dia que os vikings elegeram para tomar um banho era o sábado. E desde aquela época disse que sábado é dia de se tomar banho, que eles chamavam de Lordag. Né? E aí, Como? Lordag. L ou com um xizinho, tipo um símbolo de vazio. B-A-R-G. Lordag. Se eu não me engano é assim. Essa literalmente eu não sabia, cara. E aí vem desde aquela época. Então ficou convencionado que sábado é dia de tomar banho. Né, que era uma homenagem até a Deus Saturno, imagino eu, né, que era para se purificar para ele. Mas ficou até hoje. Então imagina um fio do baralho, né, com aquelas temperaturas super amenas, negativas, né? Amenas, não menos, viu? Amenas, negativas. E imagina fazer questão de tomar banho no sábado. Para Saturno, né? Que se a gente for, sei lá, transmutar essa informação aí, cara, é rigidez, mano. Saturno, de acordo com algumas religiões, é rigidez e é aquela rigidez e acabou. E vale falar que Saturno é interessante porque ele faz parte do imaginário pagão de diversas religiões pagãs, né? De diversas mitologias. Né? Ele tinha muita importância, né? Ele tem um planeta com esse nome. Né? É muito relevante. O que a gente tem também? Quer explicar um pouquinho sobre a lua de mel, Marcelo? Lua de mel, justamente o que eu estava pensando aqui. A lua de mel leva esse nome, né? Porque antigamente, quando o casal fazia o seu enlace, né? Nupcial, outra palavra que vocês podem anotar aí, que tem essa origem. Seu enlace nupcial, era de costume que eles tivessem o mid, que era uma bebida alcoólica, pouco com baixo teor alcoólico. Hidromel, né? Então, água e mel fermentado, e eles tomavam por um mês. Isso era uma lua de mel boa, né? Um mês Sim. ou uma lua. Isso. E aí variava de acordo com a localização. E aí, daí que veio então a aliança, então? Tipo, enlace? Nossa, pode crer, Mili. Talvez sim. Pessoal, se vocês quiserem deixar aí pra gente, mas provavelmente, Mili, enlace, aliança. Porque a vida é um círculo. Não, isso é outro filme. Deixa eu E tem outras coisas, por exemplo, tem a representatividade, por exemplo, da árvore de Natal, né, que os vikings utilizaram como homenagem aos deuses, para fazer uma conexão, né, inclusive a maneira de enfeitar tal. Mas era também numa época do ano específica, Paulo, essa coisa? Era assim, por coincidência, era na época do Natal, tá? No que eles chamam de Yule, que é uma outra festividade que depois a Marcela vai explicar um pouquinho melhor para vocês, o que significa o Yule. Tá? Só sobra pra mim, ó. A especialista aqui é ela, né? Que isso? Então, assim, eles, nessa época, e o que aconteceu? Não vou lembrar o nome do Papa, mas tinha um Papa que estava incomodado com os pagãos lá,
fazendo a bendita, comemorando, fazendo fogueira, enfeitando árvore, fazendo festa para aquela bendita árvore. Aí o Papa falou assim, corta essa porcaria. E cortou. Para quê? Ele arrumou uma sarna para se coçar. Né? Mataram quase todo mundo lá. Né? E aí, por coincidência, isso virou um costume natalino. Né? Que se usa até hoje. Inclusive o período também é o mesmo, é do final de dezembro até o início de janeiro. A diferença é que aqui nós temos Natal e Ano Novo. Sim. E o Yule, ou Yol, como era dito na Alemanha, ele ia mais ou menos justamente, ele era uma festividade inteira, que ia até o início de janeiro. Era toda essa transformação de final de ano. Aproveitar invernal. que você está falando aí do famoso Yule faz parte da roda do ano. Sim. Então manda pau. Então, a roda do ano, né? É também outro assunto controverso, né? Pode gerar alguma polêmica de hemisfério sul e norte. Exatamente. A roda do ano, dentro da comunidade pagã, tem as pessoas que são mais puristas e tradicionais, e para fazer da maneira correta e adequada, faz a roda do ano com o calendário voltado para o hemisfério sul, e tem o pessoal que faz para o calendário hemisfério norte. Eu que sou bem chata, eu faço voltado para o hemisfério sul. Então o meu Yol é no meio do ano, no inverno. E vale explicar uma coisa, porque assim, o Natal ele está atrelado a uma data de nascimento. Então a pessoa não nasce 2 vezes no ano. Só que o caso do Yol, Yule, ele está relacionado com uma certo período, estação do ano. Não, uma certa estação do ano. A roda do ano está relacionada completamente às estações do ano. Exatamente. Então, não faz sentido você comemorar o inverno aqui quando é verão, e vice-versa. Por isso que eu, assim como a Marcela, eu prefiro celebrar o Yule no momento adequado, que é no meio do ano. Porque basicamente, pessoal, para vocês conseguirem entender, a roda do ano nada mais é do que o período de plantio e colheita. Então, você comemora na colheita. Eu, Ulisses, enquanto ser humano, não conheço nada que você colhe no inverno, a não ser o frio desgraçado que você acha ali, entendeu? Olha, na minha família mesmo, eu tenho origem húngara, né, e tem dinamarqueses, holandeses, além dos brasileiros mesmo, né? Uma salada gelada. Uma salada. Tem desde os tupis até lá os húngaros. Então, o que acontece? O meu bisavô contava, foi passado pela minha avó, contava que quando chegava o final do ano, eles colhiam tudo que eles podiam. Era a mesma história da formiga e da cigarra. Colhiam tudo que eles podiam, porque onde ele morava na Hungria era uma cidade do interior e era muito gelado, muito gelado. Março ainda estava nevando muito. E daí eles pegavam, fazia aquilo, fazia sopa, eles pegavam, fazia aquela carne podre, colocava tudo mesmo em tonéis para deixar curtir. Então, justamente, a gente faz esse tipo de coisa no inverno. Agora, com a modernidade, a gente tem tudo de todas as épocas no ano inteiro. Então o pessoal aqui no Natal, por exemplo, traz as coisas do inverno, do Yule. Eles trazem as frutas vermelhas, eles trazem o moranguinho, tem pinheiro, frutinha seca, cristalizar fruta. Eles cristalizavam para durar durante o inverno inteiro, não é porque era gostosinho. Exatamente. Então, por exemplo, frutas cristalizadas é outro exemplo de coisas que a gente traz daquela época. E usa muito. Gente que usa na farofa, no arroz, para fazer o quê? Os charques e os defumados também são uma forma de você manter a comida por mais tempo. Né? Aqui falando um pouco mais de Brasil, mais de raiz, né? Afinal somos brasileiros, por mais que gostemos de outras culturas, né? A famosa carne de sol. Carne de sol. A carne de sol é o mesmo princípio de manutenção por um período longo de uma comida, né? De uma proteína, né? Agora eu vou parafrasear o Ulisses. Então, amiguinho, né? Que ele gosta de falar assim. Então, amiguinho, quando a geladeirinha, ela não existe desde aquela época. A geladeirinha deve ter aqui no máximo uns 70 anos, olha lá. Então... A geladeirinha era camada de gelo dentro de casa. Então, para trás... Agora, imagina aqui no Brasil, com esse calor dos infernos que é no verão. Somente Rio de Janeiro,
Amazônia, que é abafado. Imagina como eles não têm que fazer as coisas durarem mais de 2 dias, né? Não tinha geladeira. Exatamente. Então tinha que arrumar subterfúgios para que isso fosse mais duradouro e tivesse uma vida útil maior, né? Mesmo porque não dava para caçar, não dava para pescar, não dava para matar boi toda hora, né? Tem que durar. Não é sustentável, né? Não é a mesma coisa, mas, por exemplo, uma coisa que ajudou a tirar os vikings da Islândia foi a caça predatória das morsas para conseguir o marfim, né? E começou, eles utilizavam muito as Ilhas Faroe, depois eles passaram para a Islândia, até que uma hora eles mataram tantas morsas que eles não tinham mais como sustentar. Tanto que depois os dinamarqueses, os próprios islandeses voltaram para aquela região centenas de anos depois, para recomeçar o que não deu certo. Porque eles mesmos extinguiram a vida que eles tinham lá usando de maneira predatória. Então, essas coisas, por exemplo, a própria extinção dos animais também não é uma coisa ruim que vem desde aquela época. Uma questão disso, muito mais por uma questão até de sobrevivência do que para fins capitalistas como é hoje em dia, né? A exceção no caso, eu acho que até da morsa, porque eles usavam o marfim para justamente vender, que era uma especiaria. E uma outra polêmica. Depois ganhou espaço o marfim do elefante e perdeu o espaço também do marfim de morsa. E uma outra polêmica que existe é a questão da caça das baleias que existe nas Ilhas Faroe, que na grande verdade vai muita baleia para lá. Eles, na grande verdade, não é caça predatória, não é uma coisa que leva à extinção. Na grande verdade, essa caça às baleias que existe nas Ilhas Faroe, ela é feita com cota, e as famílias, porque esse problema de manutenção no inverno ainda existe lá em cima, as famílias levam, se elas participam da caça, até hoje, elas levam o quinhão delas da carne para casa e serve para o ano quase inteiro. Agora, um pouquinho diferente do caso da Noruega, né? Ainda seja um costume que eles mantêm desde a era dos vikings, né? Que algumas pessoas, blá blá blá, mas eles fazem isso a vida toda, isso faz parte da cultura deles fazer essa caça da baleia. A diferença é que hoje está adaptada da forma que se mata a baleia, por conhecimento já científico, de matá-las, né, abatê-las da maneira que elas sofreram menos. E também com uma idade adequada. Exatamente. Agora, já que você está falando das Ilhas Faroe e das baleias, era território do rei Harold, não? Era território do rei Harold. E o rei Harold deixou aí um legado que a gente usa muito hoje. Certo? Ele era conhecido como o Dente Azul. Olha aí! O Bluetooth O seu Bluetooth! E o Bluetooth é um conjunto de runas, é um binding rúnico também. Eles cruzaram 2 runas, né? E criaram uma runa para fazer o símbolo do Bluetooth. Isso. E eles escolheram o Bluetooth porque talvez ele seja o rei viking mais memorável, né? Pelo tamanho do império que ele construiu e pela unificação da Dinamarca e da Noruega, que na época eu acho que ele chegou a unificar. E como foi um trabalho conjunto de um norueguês e um dinamarquês, eles escolheram simbolicamente uma pessoa que fez esse movimento. E daí herdamos uma gibo o e Bluetooth. uma pécana. E em questão de questão arquitetônica, alguma coisa assim, dessa área, a gente chegou a dar alguma coisa? Muito difícil. Muito difícil. Eles eram muito... Assim, Tem muito a ver também com essa parte arquitetônica, eles eram tinha muita ligação com a natureza, apesar de que o Paulo vai poder falar muito melhor por causa da vivência dele lá na Vila Viking, que é um ambiente completamente recreacionista, porém algumas coisas, por exemplo, que a gente vê lá não se aplicam para cá porque precisam muito do clima e da vegetação local. E outra coisa, aqui no Brasil jamais a gente poderia ter uma casa de madeira, por exemplo, porque no dia seguinte você não tinha mais nada dentro de casa. Exatamente. Tem essa questão da cultura e tal, porque assim, a maneira de se trabalhar a madeira, principalmente, foi passada e ainda se usa muito do que eles aprenderam dos vikings. Tá? Os vikings não trabalhavam com pedra, com alvenaria, vamos dizer assim, eles trabalhavam praticamente com madeira. Passaram a utilizar pedras quase no final da era viking, porque eles já estavam vivenciando o resto da Europa, que construíam fortificações
torres, como por exemplo na Irlanda, eles construíam torres para fugir dos vikings quando os vikings iam invadir, né? E aí o que acontecia é que os vikings entravam, punham fogo na torre e cozinhavam todo mundo lá dentro, era simples. A diferença foi essa, os vikings morreram lá de fora, eles morriam cozidos, né? Tem um outro legadinho bom pra gente aí. E a maneira de se trabalhar com forja, né? E fundição. Né? Não, perfeito. Um outro legadinho aí que é um legadinho pra nerd. Filminho Beowulf. Olha aí. Beowulf, inclusive, também tem uma releitura por Tolkien. Opa, exatamente. Que é lindíssimo. É lindíssimo. Mas você diz do filme ou do animação? Cara, a animação em si... Se eu não me engano é Beowulf e Green puta, eu esqueci o nome do outro. O Grendel. Grendel. Beowulf e Grendel. É um poema também, né? Beowulf e Grendel, que saiu pra animação. Não, mas tem um filme. Tem com o Christopher Lambert. Não, é um outro com outro cara que fez o... Invasão à Casa Branca, Invasão ao Pentágono, Invasão... Sabe aquele ator que fez um monte de filme de invasão? Qual é o nome dele? Nossa. É o cara do Esparta, eu acho, não é? Não. Ah, é o... Nossa! Eu acho que é o cara do Esparta. Ah, você tá falando o... Mas esse é bem mais Cacetada. recente. Não, é antigo esse filme aí. É antigo? Sim, acho que Eu acho que ele é tá anterior falando. ao Esparta, inclusive. Sim, ai meu Deus. É Beowulf e Grendel. É interessante esse filme, mas assim, é o que eu falei, eu acho que eu comentei dele uma vez aqui, que esse filme tinha tudo pra ser um puta de um filme, é um filme insuportável de assistir. É verdade, pode crer. Pode crer. E tem dois Beowulf, porque tem o Christopher Lambert lá, velhão. Não, esse é muito antigo, mas tem e tem aquele que tem as animações. A animação eu achei bem louca, cara. Eu gostei muito. Com o Anthony Hopkins. Sim. Ele foi um dos gênios da Jolie, né? Inclusive no blog Viking eu pus o legado Viking nos cinemas. Então se vocês tiverem paciência para ler, porque deve ter 1 hora de texto, porque eu acho que o dia inteiro traduzindo francês para pôr esse texto lá. Ah, mas vale a pena, cara. Não tem o Leônidas, o Gerald Butler? Isso, é o Gerard Butler. Esse cara aí. É o irlandês. Eu confundi o filme, mas é esse cara aí. Mas ele fez 300. Ah, ele fez 300? Sim. Então sempre Só foi o Leônidas. Só o Leônidas só. Ele mesmo. Esse filme aí tinha tudo pra ser legal, mas não foi uma nojeira. Principalmente que o Grendel tava caracterizado de uma maneira assim que você fala, meu Deus, sua filha com certeza faz o melhor. Eu acho que eu vi esse filme sim. Agora que você tá falando, eu acho mas que nesse texto que eu falei do legado, ele vai até 2017, se não me engano. Todos os filmes que saíram de Viking estão lá. Então conta a história, o que ele quis passar, os erros históricos, os acertos, é muito legal esse texto. Agora eu vou... Mas você vai ter que sentar lá e ficar 1 hora lendo, porque a porra do texto é longo. Porque todo filme... Tem até o Thor, da Marvel, tem como treinar o seu dragão, tem tudo lá, cara. E tudo que saiu relacionado ao Viking, ele faz essas analogias, mostra o certo e o errado. É muito legal. A outra coisa que a gente pode falar aqui que também trouxe, Emílio, foi o Olaf, não. O Olaf também está dentro do calendário pagão, mas não é isso não. Esqueci. Que coisa, não? Mas se você for falar de Olaf, ok, ele está em 2 obras muito legais. Uma é o Frozen lá, né? O Frozen. O bonequinho do Frozen. E a outra, ele é um campeão do League of Legends. Já vai começar a falar de LOLzinho. Mas tem lá o Olaf, que eu falo o quê? O Olaf de Frozen é mais bacana. Com certeza. Com a voz do Fábio Porchat? Eu prefiro a obra original, né? Legendado, bonitinho, com a dublagem original. Bom, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, para o nosso podcast não ficar muito longo. Marcela, você lembra de alguma coisa que é legal para falar da influência da era viking aqui? Além da palavra Hel, que era uma deusa do inferno viking. Que foi, ele fez aspas, tá? Não era inferno, mas para vocês terem, para fazer uma analogia com o cristianismo. Ela era a rainha do inferno e na língua inglesa isso foi incorporado como uma palavra para se dizer inferno em inglês. Então que é hell, só que você tem
um L a menos, no caso de Hellboy. Nós falamos do inferno, falamos do Bluetooth, já falamos mais ou menos da roda do ano, né? Do calendário. Falamos da lua de mel, do sábado que é dia de tomar banho. O enlace, que na grande verdade é o casamento, né? Exatamente. É diferente um pouquinho de como é o nosso, porque o enlace é um período probatório de 1 ano até que exista a núpcia de verdade. Queremos saber se a palavra enlace, como o Emílio citou, pode dar origem à aliança. Pode ser. Será? Aos adeptos do neopaganismo aí, né? Acho que o Thiago comentou que a Marcela casou dentro desse formato aí, não? Sim. Sim, depois a gente pode gravar um podcast dela contando essa vivência para vocês. Sim. Para caso vocês também queiram fazer, a Vila Viking também abriu um espaço para realizar esse tipo de casamento, festas de aniversário. Fui convidado a comemorar o meu lá, mas eu já tinha compromisso, então não pude, que o meu foi agora no sábado. E Bonitinho, hein? E vai ser bem legal. E que mais que a gente pode falar? As bússolas, né? A bússola nós já toda falamos. a parte náutica, né? Não sei. Boa parte do isso que eu ia conhecimento falar. A parte náutica foi inspiração para a construção realmente dos modelos que nós temos atualmente de navios. Mas só citando, parte náutica de longas trajetórias, tá? Exatamente. E se a gente falar de 2 anos atrás, né, porque agora mudou, né, que agora são 8, mas até 2 anos atrás a gente tinha 9 mundos, né, e os vikings já falavam de 9 mundos há mais de 1000 anos atrás. Né? Agora são 8, o Plutão não é mais planeta, pessoal. Pois é. Não, acho que já voltou de novo, não? Já voltou? Eu acho que já voltou de novo, hein? Não sei. É uma incógnita aí, se você estuda um pouco de astrologia. Astronomia. É bom ter 9, porque 9 é um número místico. Aí o cara faz lá o seu mapinha astral e tá tudo errado porque Plutão não existe mais. Ok. Ok. Muito louco isso. Deve ter sido um filho do Pluto, né, que fez isso. Filho de um Plutão. Então, pessoal, esse foi mais um Vikingcast. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Skol. Skol. Falou. Eu.